serviço cristão lá em Monchique, uma bênção de igreja, tenho estado lá com aqueles irmãos abençoados. Tem sido uma honra estar com aqueles irmãos que têm mais anos de crente do que eu de vida. É uma bênção ouvir as histórias que eles têm para contar, a experiência com Deus que eles têm. Irmãos, é espetacular. Então, e mesmo assim, hoje estou aqui, estou bem nervoso. Mas eu vou falar na mesma. E hoje eu vou falar sobre Jesus no centro de tudo. Amém? Eu vou falar sobre Jesus, Ele é o centro de tudo. Tudo. O irmão pode dizer comigo, Jesus, Ele é o centro de tudo. Amém? E eu vou começar por explorar, Jesus é o centro da nossa história universal. Ele é o centro. Irmãos, quando nós estamos em que ano? 2012. Depois de quê? Depois de Cristo. Não é depois do Joaquim, não é depois do Francisco, não é depois do Manel. Não, ele é depois de Cristo. Não há mais ninguém que tenha marcado a nossa história de uma tal maneira que tenha sido Jesus. Sem ser Jesus. Jesus, ele marcou a história de tal maneira, ele foi o homem que influenciou mais a história do universo e da nossa humanidade. E ele marcou a história. E por isso, nós, a partir do nascimento dele, nós começamos a contar outra data. A partir de Jesus. O nascimento dele marcou a história. Então, Jesus, ele é o centro da história. E Jesus, em Apocalipse 21:6, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é toda a história em si. Ele esteve presente em todo o tempo. Ele é o centro da própria história. Amém? Não há momento algum em que nós possamos dizer, Jesus não esteve ali. Jesus não tem conhecimento sobre aquele pecado da história. Não dá. Porque ele é omnisciente. Ele sabe tudo da história. Ele era um ótimo professor de história, porque ele podia contar-nos a história toda. Então Jesus, ele é o centro da história. Ele é o princípio e o fim. E sabem, Jesus, para além disso tudo, diz a Bíblia em Gálatas 4:4, ele diz que ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no centro dos tempos. Ele veio no momento no tempo certo mesmo, no momento exato em que ele precisava de vir, em que a humanidade precisava, Jesus veio. Que neste momento nós conseguimos datar mais ou menos o meio da nossa história humana. Pelas datações nós conseguimos mais ou menos prever que a humanidade tem 6.000 anos. E ele veio mais ou menos ali 2.000 anos atrás, dá quase o centro. Mas ele veio no momento exato. Diz que ele veio no plenitude dos tempos, nos tempos mais áureos da história da humanidade, no meio do Império Romano, que estava no seu auge. Jesus veio. E ele veio no centro da história. Ele mudou a história em si. E nós vamos abram comigo em Colossenses 1:15. Colossenses 1:15, que fala algo espetacular. Os irmãos que já abriram, digam amém. Amém. Então diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam as soberanias, quer os principados, quer as potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém, até aqui. Nós vemos que Jesus, ele esteve no centro da criação, ele esteve no centro de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas para ele e nele. Os irmãos conseguem compreender isso? Tudo o que foi criado foi para ele e nele. Coisa espetacular. Toda a criação. Ele diz as coisas visíveis e as invisíveis. Tudo. Seja a parte física, seja a parte espiritual. Tudo foi criado para Jesus. Que coisa espetacular.
E por isso nós podemos dizer também, Jesus, Ele é o centro da Bíblia. Alguém duvida? Jesus, Ele é o centro da Bíblia. Jesus, Ele vem desde o Gênesis ao Apocalipse. A sua presença está presente em todos os livros da Bíblia. Desde o Gênesis, desde a criação, Jesus está lá presente. Ele vai presente desde dos livros do Pentateuco, vai pelos livros históricos, nos livros proféticos. Ele está presente. Ele está presente fisicamente nos Evangelhos. Ele está presente nos Atos. Ele está presente nas cartas de Paulo. Ele está presente em todo o tempo na Bíblia. O assunto principal é sempre Jesus. É sempre Jesus. O tema principal não foge. É Jesus, Jesus e Jesus. E amém. E nós cremos nisso. Porque não há outro tema para falar. Jesus, Ele é o centro de todos os temas. Fazia algum sentido a Bíblia em si se não fosse Jesus? Não fazia sentido. Jesus, Ele é falado desde o Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos que no Gênesis Ele está lá presente na criação. Como nós lemos lá em Colossenses. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e nele. Então Ele está presente na criação. E nós vemos que também no Apocalipse. Lá nos fins dos tempos. Quando vai ser tudo consumado. A história vai acabar lá. Ele está lá presente também. Que coisa espetacular. E pela história toda dos livros da Bíblia, Jesus está sempre lá mencionado. Em cada história que nós temos, factos reais. Sim, porque a Bíblia não é uma alegoria, não são histórias contadas, contos de fadas. As histórias que estão aqui contadas são reais, factos reais. E tudo o que foi lá contado, nós vemos sempre a presença de Jesus lá, que é uma coisa fenomenal. Ele não falha em nenhum aspecto. Nós vemos também que o centro da mensagem da Bíblia não é outro e não pode ser outro, a não ser Jesus. O tema da Bíblia, o assunto, a mensagem. Nós vemos lá, abram comigo em Atos 4, 12. Pedro está falando perante os sacerdotes. Ele está falando perante os sumos sacerdotes do templo e sobre todos os fariseus e os saduceus. E ele fala com grande ousadia, cheio de Espírito Santo. E ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o tema de toda a Bíblia é a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Não há outra maneira de nós sermos salvos. E na Bíblia toda, todo o tema da Bíblia é a salvação da humanidade. Nós vemos Deus no Antigo Testamento salvando Israel e trazendo para perto dele. E sempre a sua salvação, mesmo ainda Jesus não ter vindo, a sua salvação era através da fé de que o Messias viria. E através disso eles eram salvos. E o Messias é quem? Jesus. O tema está lá na mesma outra vez. E hoje nós somos salvos através do quê? Meus irmãos não me parecem muito convictos. Nós hoje somos salvos através do quê? É das boas obras, irmãos. É unicamente através do sacrifício de Jesus. É pela fé de que Jesus já veio e Ele morreu numa cruz em meu lugar e em teu lugar e ali Ele verteu o seu sangue e pagou o preço pelos nossos pecados. E todo o tema do Novo Testamento está através disso. Paulo, nas suas cartas, ele relembra sempre, olha, vocês foram salvos através de Cristo e não é pelas vossas boas ações ou porque vocês sejam boas pessoas que vocês vão ser salvos, mas é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como ele diz lá em Efésios 2, 8 e 9. Como é que diz lá, irmãos? Se for preciso, nós abrimos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, não é? Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras.
Para quê? Para que ninguém se glorie. Amém? Então nós podemos compreender, e o tema da Bíblia é todo esse. Todo. Tem sempre lições de vida para nós, mas o foco é sempre a salvação da humanidade através de Jesus. Jesus, Ele está presente sempre em toda a Bíblia. A sua mensagem, a mensagem da salvação através do Messias, de Jesus Cristo. Ele é sempre o centro da mensagem da Bíblia. Amém. Os irmãos estão comigo aqui ainda? Amém. Então nós já podemos ver, recapitulando um pouco aquilo que já nós estivemos a ver. Jesus, Ele é o centro da história. Amém? Foi o primeiro que eu falei. Jesus, Ele é o centro da história. Porquê é que Ele é o centro da história? Porque Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que marcou a humanidade de tal maneira que até a datação mudou. Ficou o seu nascimento. Jesus é o centro da história porque Ele veio na plenitude dos tempos. Amém? Ele veio no tempo mais áureo da humanidade, no momento de auge do Império Romano. Ele veio no centro e Ele veio mudar a história daquele império e a história da humanidade. Jesus, Ele é o centro da Bíblia. Porque Ele é falado desde o Gênesis ao Apocalipse. Ele está desde a criação até a consumação dos tempos. Ele está lá, presente. E Ele é falado em toda a Bíblia. Todo o assunto da Bíblia, toda a mensagem da Bíblia é Jesus Cristo. Amém? Então nós podemos já ver estes dois pontos. E agora eu vou entrar num ponto mais sério. Jesus, Ele é o centro da sua igreja. Não me pareceu muito convicto. Jesus é o centro da sua igreja. Porque sem Jesus, a igreja nem fazia sentido. A igreja não faz sentido sem Jesus. Tirem Jesus do meio e o que é que fica a igreja? O que é que une a igreja? O que é que faz mexer a igreja? Qual é o motor? Qual é que é o mecanismo que faz mover a igreja? É Jesus. Se não houver Jesus, tirem Jesus do meio e nada faz sentido. Não faz sentido eu estar aqui a falar através da Bíblia. Não faz sentido os irmãos estarem sentados a ouvir-me. Não faz sentido as reuniões que nós fazemos. Não faz sentido a maneira da vida que nós levamos. Se não for Jesus. Jesus, Ele é o centro da sua igreja. E se Jesus não estiver no centro da sua igreja, mais nada faz sentido. Não vale a pena nós fazermos eventos. Não vale a pena nós fazermos atividades. Não vale a pena nós fazermos nada. Porque sem Jesus no centro da sua igreja, não vale a pena. Porque só Jesus é que é o centro da igreja. Mais nada, não há nada que nós possamos pôr para substituir Jesus. E todos aqueles que substituírem Jesus, deixa de ser igreja para mim. Não faz sentido, não é igreja. É uma comunidade de pessoas que se unem e falam sobre temas. Porque não é igreja. Igreja são pessoas que se reúnem para falar sobre Jesus. Amém? Porque nós estamos aqui hoje para fazer o quê? Já tivemos louvando a quem? A Jesus. E agora nós estamos a ouvir sobre quem? Jesus. Então é tudo sobre Jesus. Amém? Jesus, Ele tem que ser o centro da igreja. Porquê? Porque Ele é o autor da nossa salvação. O irmão pensa, se Jesus não tivesse salvo a sua vida, se não tivesse transformado a sua vida, você estava aqui hoje? Se Jesus não tivesse mudado a maneira de agir que o irmão andava, será que você estava cá hoje? Não estava. Foi Jesus. Jesus, Ele é o centro da salvação, da nossa salvação. Não há outro. Como Pedro já disse lá em Atos 4:12. Não há outro, nem nos céus, nem na terra, do qual o nome sobre... É melhor ler, que é para não mudar o contexto do texto. Que é para não distorcer o texto. 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Por isso também a história não é marcada pelo
ciclano, neocicrano, não há outro nome que faça sentido na nossa vida. Não há outro nome no qual nós possamos proclamar. Não há outro nome em que nós possamos chegar perto de Deus e dizer: Deus, estou aqui na tua presença. Só através de Jesus, foi Jesus que Ele rasgou o véu e nos deu acesso novamente a Deus. Somente Jesus. Jesus na cruz, Ele transformou a nossa vida. Jesus através da cruz, o centro. E até é engraçado o pormenor, porque Jesus, Ele quando foi crucificado, Ele estava no meio do quê? No meio das duas cruzes. E até na crucificação Ele era o centro. Ele foi o centro das atenções na crucificação. As pessoas foram lá para ver quem? Jesus a ser crucificado. Até os fariseus foram lá para ver Jesus ser crucificado. Jesus, Ele é o centro da sua igreja, irmãos. E não faz sentido nós estarmos aqui se não for através de Jesus. E isso tem que fazer sentido em nós. Tem que fazer sentido, tem que bater cá mesmo no fundo. Mais, Atos 4, o versículo anterior àquele que eu acabei de ler, diz: este Jesus, Ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Os irmãos, a pedra angular é a pedra que suporta o peso de toda a casa. Ela é a pedra forte, a pedra que suporta tudo. Ela tem que ser o centro da casa, porque senão a casa vai desmoronar. E o próprio Pedro está a dizer: Jesus, ele foi a pedra rejeitada pelos construtores, mas ele foi colocada como a base da construção. Ele foi colocada no centro. Os fariseus, os doutores da lei, acharam que Jesus não era suficiente, porque não encaixava lá nos protótipos que eles tinham para o Messias político. Mas aquele que eles rejeitaram, a quem eles crucificaram, tornou-se a base da nossa fé. Ele tornou-se a base da sua igreja, a pedra angular da sua igreja, a qual tem de ser a base e o suporte da sua igreja, porque senão ela vai se desmoronar. Ela, com o tempo, ela vai deixando de ter força, se não for Jesus, a nossa pedra angular. Amém? Os irmãos estão cá comigo? Isto não mexe com os irmãos? Amém? Não mexe? Eu espero que mexa, irmãos. Amém? Então, a pedra angular, ela tem que ser a base da nossa igreja. Tem que ser a base, irmãos. Porque se não for a base... Irmãos, daqui a uns tempos, a igreja desmorona-se, vai abaixo e deixa de existir a igreja. Porque Jesus, Ele foi colocada como a base. Ele foi posta como a pedra angular, aquela que suporta todo o peso, que suporta todos os nossos problemas, suporta todas as nossas falhas, suporta todas as nossas dificuldades. Só através dele e com ele é que nós podemos ir avante. Amém? E só assim a igreja teve força. E na igreja primitiva, Jesus, eles tinham clara ideia, eles tinham clara noção que Jesus era a pedra angular, e por isso é que eles não se calavam, eles não tapavam a sua boca para falar sobre Jesus. E eles estavam perante os fariseus e os saduceus, e eles sabiam que podiam ser presos e mortos, mas eles não se calaram, porque eles sabiam que ele era a pedra angular, a qual não há, para não errar, não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E com essa convicção, com essa certeza, eles proclamavam. E nós vemos que a igreja primitiva teve o alcance como nunca mais visto em tão pouco tempo. Amém? Nós vemos que a igreja primitiva, ela explodiu, ela foi atrás, ela evangelizava, ela alcançava. Vemos que eles trabalhavam em cooperação para alcançar o mesmo alvo, porque eles tinham Jesus como a base dos seus fundamentos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Amém. E dito isto, eu vou para o último ponto. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Colossenses 1, continuação daquele texto que eu já li. Colossenses 1, 18 a 20.
diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. E amém. Eu volto a dizer, e amém. Porque através do sacrifício da cruz, nós temos a reconciliação de todas as coisas em Jesus. Eu às vezes fico em dúvida se o que eu digo não faz sentido para os irmãos. Ou se nós, em momento algum, posso estar a falar em línguas e os irmãos não entenderem. Eu não sei. Os irmãos entenderam o que eu disse? Através de Jesus, todas as coisas foram reconciliadas em Ele perante o Pai. Amém? E através de Jesus nós podemos ser reconciliados e termos acesso a Deus. Coisa que nós não tínhamos antes. Quando nós andávamos nos nossos pecados, quando nós andávamos com as nossas culpas, nós não podíamos ter acesso a Deus. E através de Jesus, em que Ele transformou a nossa vida, nós podemos ser reconciliados com Deus e voltar a ter acesso a Deus. Através unicamente de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, aquele que faz a ponte entre nós e Deus. Só através de Jesus. E Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Não só, Ele tem que ser o centro da igreja e Ele tem que ser o centro da nossa vida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes nós oramos por avivamento. Nós oramos que Deus faça milagres. Mas, irmãos, isso só vai acontecer quando Jesus for o centro desta igreja e Jesus for o centro das nossas vidas. Só aí nós vamos ver milagres acontecer. Só aí nós vamos ver um avivamento nesta cidade como nunca nós vimos. Amém? Porque nós temos que pôr em nossa vida Jesus no trono da nossa vida, sendo o centro da nossa vida. Só aí. Jesus, Ele tem que estar no centro, bem no centro. Ele tem que ser o primeiro lugar. Ele tem que ser o foco da nossa vida, irmãos. Não pode ser a família o primeiro lugar. Por muito que eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, eu amo o meu irmão, eles não podem ser o primeiro lugar da minha vida. Senão vou estar mal. O Deus tem que ser o meu primeiro lugar. E nós temos que nos lembrar isso. Não pode ser a nossa família. Não pode ser o meu emprego. O meu emprego, ele não pode ser o primeiro lugar da minha vida. E tantas coisas não podem ser o primeiro lugar na nossa vida. Nem o meu cônjuge, a minha namorada, ela não pode ser o primeiro lugar da minha vida. Por muito que eu a ame, eu amo mais a Deus. E ela sabe disso, graças a Deus. Ela sabe isso e ela não se importa. Porque ela sabe que a seguir está ela. Por isso, Jesus, ele tem que ser o número 1 da nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Nós temos já como factos, Jesus, ele é o centro da história. Jesus, ele é o centro da mensagem da Bíblia. Jesus, ele tem que ser o centro da sua igreja. Porque senão nem faz sentido haver igreja. Irmãos, o que Jesus mais anseia é ser o centro da nossa vida. Foi através do seu sacrifício na cruz. Ele, quando morreu na cruz, ele estava a pensar em cada um de nós. E ele estava ansioso por ser o centro da nossa vida. Ele, quando morreu na cruz, ele estava pensando em cada um de nós. Ele estava dizendo, Pai, eu quero morrer por cada um deles. Porque ele sabia a necessidade que havia. Ele sabia o estado da humanidade. Ele sabia como é que nós iríamos estar, cada um de nós, se não fosse Jesus na nossa vida. Quem sabe? Eu não sei, não posso adivinhar o futuro ou pensar como seria diferente a minha vida se Jesus não tivesse entrado nela. Eu não sei onde estaria hoje. Provavelmente enliados em tantos vícios, em depressões, como tantas pessoas andam, irmãos. Porque elas não conhecem este Jesus maravilhoso. Este Jesus que Ele quer fazer o centro da nossa vida.
Ele quer mudar a nossa vida, porque quando Ele é o centro, vamos ver o que é que acaba aqui por dizer. O Colossenses 1, agora 21. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Diz que Jesus, através do seu sacrifício na cruz, Ele quer nos apresentar perante Deus santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Só com Jesus é que, através de Jesus, através da transformação que Ele atua na nossa vida, nós nos podemos apresentar perante Deus assim. Amém? E por isso, Ele mudou a nossa história. E eu vou terminar com este versículo. Abram lá comigo Mateus 28, 20. E eu quero ler só a última partícula do versículo, a última parte. Mateus 28, 20. Diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Irmãos, quando nós pusermos Jesus no centro da nossa vida, nós vamos ter um amigo, alguém que vai estar connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Ele nunca nos vai desamparar. Ele nunca nos vai deixar sós. Porque com Jesus, no centro da nossa vida, nós vamos ter alguém que nos ama tanto e que Ele nunca nos vai deixar sozinhos. Amém? E acho que é oportuno. Querido amigo, querida amiga, se tu estás aqui hoje e ainda não tens conhecimento deste Jesus, e tu gostarias que Ele fosse o centro da tua vida, que Ele fosse aquele amigo que te ama, que quer estar sempre junto a ti e que Ele prometeu que iria estar contigo até à consumação dos séculos, todos os dias, até à consumação dos séculos, e tu gostavas que Ele fizesse parte da tua vida hoje. Hoje é a oportunidade para tu o receberes na tua vida. Ele hoje quer chegar-se a ti, Ele quer dar-te um abraço e Ele te ama no estado com que tu estás. Ele não se importa. Ele quer estar junto a ti todos os dias. Ele quer caminhar junto a ti. Ele quer caminhar contigo nos momentos em que tu estiveres em dificuldade. Ele quer estar perto de ti nos momentos em que tu estiveres em desespero. Ele vai estar lá ao pé de ti. Se há alguém aqui nesta noite gostava de receber este Jesus, faça apenas um sinal com a sua mão para eu ver que eu gostava de orar por si. Sem vergonha. Porque Jesus, Ele não teve vergonha de ti. E Ele não tem vergonha de ti, nunca. Basta um sinalzinho. Amém. Então, eu acredito nesta noite, então, que todos que estamos aqui já tomamos esta decisão. E, irmãos, aqueles que já aceitaram, então, irmãos, vamos continuar a perseverar na fé de que Jesus, Ele tem que continuar a ser o centro da nossa vida sempre. Não pode ser só no momento em que nós aceitamos. Tem que ser sempre. Em todo o momento. Porque Ele quer caminhar connosco. Como Ele disse aqui, estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E Ele quer estar contigo todos os dias. E Ele vai estar. Se tu achares que Ele não está, Ele está. Porque Ele prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Amém? Vamos ficar nesta noite, de pé. E eu gostava de terminar com uma oração. Porque, irmãos, nós temos visto estas coisas todas. Irmãos, e nós temos que orar. Porque o Satanás, o que ele quer fazer é desviar Jesus do centro da sua igreja. E do centro das nossas vidas.
Nós vimos que ele já, na história, ele já tentou fazer isso muitas vezes. E em certos aspectos ele conseguiu, em algumas coisas. E nós temos que prevalecer sempre com o nosso foco, com o nosso centro em Jesus. Amém? E eu vou orar nesse sentido. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor, por cada um dos irmãos que está aqui, Deus. Obrigado, Jesus, ó Pai, por o empenho deles em estarem nesta noite aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, para Te louvar, Senhor, para Te adorar, como nós já fizemos nesta noite, Pai. E obrigado, Jesus, ó Pai, por Tu estás presente em todos os tempos conosco, Deus. Tu nunca nos desamparas, Senhor. Tu estás sempre ao nosso lado, Senhor, nos momentos de aflição, Senhor, nos momentos, ó Pai, que nós não sabemos o que havemos de fazer, Senhor. Tu estás lá, Senhor. E também nos momentos de alegria. Obrigado, Jesus, por Tu nos dás esses momentos, Deus. Ó Pai, vem ser sempre connosco, Senhor, em cada tempo, Senhor. Ó Pai, ser sempre, Senhor, e dá-nos forças, Senhor, para Tu seres sempre o centro, Senhor, da nossa vida, Deus. Para Tu seres sempre o centro desta igreja, Deus. Tu possas ser sempre louvado e adorado em todo o tempo, Deus. Pois só Tu e unicamente Tu, Senhor, mereces todo o louvor e toda a honra, Deus. Ó Pai, por isso nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor, a todos os irmãos. Podem sentar só um bocadinho, por favor. Temos aqui um irmão, José Pedro Domingos. Tem um irmão que precisa trabalhar em Angola na agricultura. Está a precisar de um empresário para trabalhar em Angola. Se quiser falar com o irmão no fim do culto. Então, se alguém... O que eu percebo aqui é que... se alguém quiser trabalhar em Angola, falar com este irmão José Pedro Domingos. Está aqui? Onde é que está? Está além. Muito bem. É alguém para falar com o irmão? Se alguém precisar, quiser ir para Angola, é assim? Muito bem. Então aquele irmão pode falar com ele, que ele terá algum contacto para trabalhar em Angola. Muito bem. Vou apenas fazer alguns anúncios para informar a igreja de algumas coisas. Nesta semana, os cultos da semana não serão às 21 horas, mas sim às 20h30, isto é, 8h30 da noite. Então, quem vier para participar no culto, o culto é às 8h30. Também, não esquecer, a Conferência do Algarve, orar, dia 20 e 21. Então, no dia 21 em especial, não haverá culto aqui, e então todos devem ir e participar, os que puderem, na conferência, nos envolvermos todos. Certamente será um tempo abençoado, não é verdade? Pregador, toda a igreja se reunindo em Faro, será um tempo abençoado na presença do Senhor. Vai haver também uma reunião de jovens no dia 1 de novembro. Então, todos os jovens aqui da igreja devem estar presentes às 3h30. 3h30 ou 3? Fomos nas 3 horas. 3 horas. 3 horas. Também amanhã à noite, segunda, terça e quarta, às 8h30, vamos ter aqui um seminário de família. O pastor Sidraque Fontes e a sua esposa, eles têm ministrado em muitos lugares no Brasil sobre este tema, e eles vão estar connosco, vindos de África, onde têm trabalhos missionários, onde foram visitar durante esta semana que passou, e eles estão de regresso, mas em Lisboa param. Eu vou buscá-los hoje de madrugada, tenho que estar lá às 6 da manhã, para os trazer para o Algarve, e depois na quinta-feira torna para estar lá por volta das 6, 7 horas da manhã, para tornar para o Brasil, pois eles não podem ficar mais tempo. Têm um casamento no sábado, exatamente como nós, também temos um casamento aqui no sábado. Então, estamos em pé de igualdade. Graças a Deus. Mas eles param para ministrar aqui. Os irmãos aproveitem esta oportunidade, sobre o seminário de família. Na próxima sexta-feira nós temos a reunião das irmãs, dirigida pelas irmãs.
sexta-feira, às 8h30. Então, as irmãs, especialmente, devem estar aí para participar nesta reunião. Já tivemos no mês passado, agora minha esposa está responsável e com outras irmãs vão dirigir o culto na sexta-feira. Os irmãos também devem estar, também é bom ouvir as irmãs. As irmãs ouvem-nos o ano inteiro, não é verdade? Culto após culto, também é bom a gente ouvir as irmãs um dia por mês. Vamos ter aqui o casamento da Abigail e do Bruno no próximo sábado. Depois, no outro sábado, o Vítor e a Patrícia também se vão casar. Estão aí? Estão ali, pois estão. E está lá o Vítor. Vocês não querem dizer uma palavrinha para os irmãos? Convidá-los para o copo d'água? Não, aqui para a Patrícia, vem aqui. Afinal de contas, vai passar a ser uma mulher casada. Ele vem também, então vá lá. E se não comece já a empurrar as coisas para a mulher, para ela fazer, vá virar o tempo. Muito bem, então eu vou só, no final, os irmãos que não puderam estar hoje de manhã, tomar a ceia do Senhor, lá na sala de reuniões, podemos então providenciar os irmãos a ceia do Senhor também, no final. Faz favor. Graças a Deus por estes jovens, temos-os visto aí, abençoados pelo Senhor, e agora chegou o momento da responsabilidade, não é? Entrar na fase da responsabilidade, da criação de filhos e coisas assim do género, não é? Estou a ser ao lado. Paz do Senhor, irmãos, estou um bocadinho nervosa. Como todos sabem, nós já namoramos há algum tempo, né? E agora vamos dar o passo tão esperado por nós, né? Tivemos muito tempo de tribulações, muitas lutas, muito tempo mesmo à espera, mas Deus deu-nos a vitória e aqui estamos a agradecer a todos os irmãos também que oraram por nós, que eu sei que houve que toda a gente intercedeu por nós, pela nossa situação, e quero agradecer a todos. E também queríamos, os dois, convidar-vos para estar cá no dia 20, na cerimónia. Vai ser às 2 da tarde aqui na igreja. Às 2 da tarde, exatamente. Às 14 horas. Eu acho que a Patrícia já disse tudo, mas eu ia reforçar o convite, os irmãos que puderem estar presentes, para partilharem connosco esse esperado momento. E é isso. Não. Uma salva de palmas para eles, merecem. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos orar por eles, para Deus os abençoar. E temos aqui também o nosso pregador de hoje, fez anos hoje mesmo. Fez anos hoje mesmo. Então, nós vamos cantar os parabéns para ele e terminamos o culto então. Graças a Deus. Quem é? O Sérgio também faz anos. Mas alguém faz anos hoje? Onde é que está? Está lá o Sérgio. Então vem. Irmã Maria do Rosário também faz anos hoje. Muito bem. Então temos mais gente a fazer anos. Vamos cantar com alegria. Se eles tivessem 59 anos já não se alegravam tanto com os anos, mas enfim, glória a Deus. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, no longo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas ao querido
cruz. Uma salva de palmas. Todos, Sérgio e irmã. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos terminar dando graças a Deus. Obrigado, Senhor, por estes momentos na Tua presença. Obrigado por aquilo que tens feito por nós. Obrigado pela salvação. Obrigado por Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, porque tens sustentado a nossa vida até o dia de hoje. Leva-nos na Tua paz. Guarda cada um dos Teus filhos, Senhor. E durante esta semana, que cada um de nós, Senhor, possa se alimentar, fortalecer, dar um bom testemunho, onde quer que esteja, para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Está terminado, então, o culto nesta noite. Bem-vindos sempre.